Olá, boa tarde. É com alegria e com muita emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade, com a super competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 17 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema fantástico, um tema fascinante, um tema que desperta o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. Estaremos falando sobre premonições. Afinal, o que é premonição? Ela está ligada com a mediunidade? A premonição só se dá no momento que nós estamos em sonhos, dormindo, ou ela pode se dar também no momento que nós estamos em vigília, estamos acordados? E a vida de Jesus foi minha premonição? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este interessante, fascinante tema, hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a palestrante espírita e presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Fernanda Farias. E desde já convidamos a você a nos assistir ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo essa bela e interessante entrevista ao vivo e a cores. Desde já a gente faz o convite para que você deixe a sua like, deixe a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquele estímulo, nos traz aquele incentivo e também nos dá aquela força para que a gente possa continuar com a nossa missão, a qual foi confiada a nós. Também a gente informa que o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Premonição, esse interessante, fascinante tema. Estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, a palestrante espírita, presidente da Liga Espírita Pelotense, senhora Fernanda Farias. Fernanda, que alegria, satisfação te receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores também. E é com imenso prazer de estar aqui de novo neste programa, falando um pouco de alguns temas bem interessantes à luz da doutrina espírita, porque muitas coisas se tem, né, mas a gente sempre tem que ser à luz da doutrina espírita, nós analisarmos a parte também da ciência. É um imenso prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso e a gente agradece a sua gentileza e ter aceito o nosso convite para falar um tema assim tão fascinante e tão interessante como este sobre a premonição. Fernanda, afinal, para nós entendermos, o que é premonição? Na verdade, a gente vai procurar no dicionário e ele fala que premonição é uma sensação, uma advertência antecipada do que vai acontecer. É o sinônimo de pressentimento. Então, a gente tem aquela sensação, às vezes a pessoa até sonha com aquilo, né? E era muito atribuído antigamente ao sobrenatural. Não havia uma explicação para aquele tipo de premonição que as pessoas tinham, e isso muito ficou esclarecido depois que a doutrina espírita também surgiu, porque ela fala, né, que a premonição é um tipo de mediunidade. Então, é muito importante. Então ele fala que sempre pode ser uma coisa individual, né, isso aí, ou pode ser até mais de uma pessoa ter a mesma visão. Certo, e essa visão ela poderá ser dada em diversos pontos diferentes. Em diversos pontos diferentes e não de uma única pessoa. Não de uma única pessoa. Mas a maioria das vezes o que ocorre, que nós vamos falar em alguns casos, foi de uma pessoa somente que teve isso. Então nós temos bastante para falar sobre isso, né? E sempre essa coisa de prever o futuro, nunca o passado, né? Sempre prever o futuro. Uma curiosidade de muitas pessoas, e muitas pessoas perguntam, né, se a premonição está ligada
a mediunidade. É um tipo de mediunidade. É um tipo de mediunidade. Todos nós, segundo o Livro dos Espíritos, somos médium, em maior ou menor grau. Tem aqueles que têm a faculdade mediúnica ostensiva, que aí vão entrar entre os efeitos físicos e os efeitos intelectuais. A premonição é uma dessas faculdades mediúnica, em que ela pode ocorrer, né, visões do futuro, então ela é uma mediunidade. Sim. Certo, certo. E a premonição só se dá em sonhos ou ela pode se dar em estado de vigília, quando nós estamos acordados, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, ou ela só se dá quando nós estamos dormindo? Uma premonição é uma forma de pensamento, né? Ela é uma forma de pensamento. Então, nós estamos sempre ligados, encarnados e desencarnados. Ela pode ser tão em estado de vigília como em sonhos ou dormindo, né? E o que acontece? Ocorre mais em estado de sonho. Por quê? Porque ali o espírito tem mais facilidade de emancipar a alma. De, através do cordão fluídico, ele se deslocar ao futuro, como também ao passado. Então, geralmente a premonição ocorre mais em estado em que a pessoa se encontra dormindo, ou seja, são os sonhos premonitórios que nós chamamos, mas pode acontecer em estado de vigília também, e a pessoa estar acordada, né, e entrar em sintonia, porque é pelo pensamento também, não só pela visão, ou seja, seria pela clarividência da alma, que também é um tipo de mediunidade. Então, ele pode estar acordado e ter essa visão do futuro. Certo. Mas, em condições normais, as premonições que se conhecem, em maiores casos, são em estado de vigília. De vigília. De vigília não, de sonhos. De sonhos, né? Uma curiosidade nossa, presidente, há pessoas que muitas vezes associam a premonição, conforme nos falou, prever o futuro, né? E sempre ele liga a uma coisa negativa, mas nem sempre é uma coisa que as premonições é uma coisa negativa, pode ser coisas positivas. Podem ser coisas de progresso, de realizações. Coisa de progresso e realizações, né? Então, quando nós estávamos falando ali dela, no livro, na questão 402 do Livro dos Espíritos, ele fala: quando o corpo repousa, por que o estado de sonho é mais fácil? Quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade que no estado de vigília. Lembra-se do passado e às vezes tem a previsão do futuro. Adquire maior potencialidade, pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste modo, seja do outro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Então, em estado de dormindo, é muito mais fácil, porque ele não vai estar com seus órgãos tão preocupado com o que está ao seu redor como em vigília. Claro. Em vigília a gente está, mesmo tendo esse intercâmbio, os espíritos estando à nossa volta, nas peças, nas salas onde estamos, eles têm, às vezes a pessoa não tem uma percepção, mas ela tem uma percepção um pouco limitada em função, enquanto que dormindo ele tem muito mais liberdade, a alma se emancipa e vai a muitas regiões e pode fazer previsões, e muitos de nós muitas vezes não lembram, né? Geralmente a pessoa que tem premonição lembra, mas não lembram muitas vezes os sonhos, justamente por causa das deficiências dos nossos órgãos. Mas não é todas as pessoas, mas às vezes a gente lembra com riqueza de detalhes, e a premonição ocorre a mesma coisa. Por isso que é muito mais fácil essa premonição ser feita em termos de dormindo. Algumas premonições que às vezes se tem em sonhos, presidente, vou aproveitar, vou lhe sabatinar mais um pouquinho, né? São bem claras, são bem nítidas, bem resolvidas, a gente consegue entender. Outras ficam um ponto de interrogação. E podem ser falsas. Aí é que é onde nós queremos chegar. Podem. A premonição não quer dizer que exatamente dê certo. Isso depende muito da conduta do espírito e às vezes não dá certo. Quer ver uma coisa? Eu uma vez sonhei como se fosse uma premonição de futuro. Os meus filhos eram pequenos e eu estava lá adiante, quando já estava um adulto. E eu sonhei que estava eu
A Bia e o Luiz. Eles deviam estar com 20 e poucos anos. A Bia, seu filho? Isso. Luiz, seu filho? Isso. Certo. Bia, filho, e Luiz, filho. Tá. E não estava o Mário e nem o Márcio. E a sensação o Márcio que é seu esposo e o Márcio é filho. Esposo e Tá, esposo e filho. Tá. E a sensação que eu tinha é que eles tinham morrido. Exatamente. E dizia exatamente que o Luiz Fernando tinha 25 anos, a Beatriz tinha 24, o Márcio estaria com 23 e o Mário teria os seus 50 e pouco, 40 e pouco. E não aconteceu exatamente nessa data, passou, já estão tudo com 30 e tanto, com 40, o Mário já está com 60, então quer dizer, mas a sensação que eu tive foi tão ruim, e eu me lembrava das riquezas de detalhes assim, que poderia dizer que é uma premonição, graças a Deus não tem mediunidade de premonição, dessa eu escapei. Então, não tem mediunidade da premonição, mas és médium. Sou médium, mas não de premonição. Então assim, no livro dos médiuns fala isso. Que às vezes são um teste para nós, né? Certo. Porque de repente a gente se impressiona com aquilo e até antecipa o fato, né? Se é contigo, tu até antecipa esse fato para não sofrer aquela situação. Certo. Então há premonições que não são. E por que isso acontece? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, como em toda a mediunidade, para que a gente aprenda com os escolhos. Com esses espíritos que às vezes mostram isso para ti, que tu acredita piamente e acha que isso vai acontecer. E aí deixa de lado que a doutrina. Então, para isso, precisa ter muito estudo. Né? A mediunidade tem que ser muito estudada. E esses casos de premonição têm que ser muito testados, né? Antes de acontecer. Claro que depois alguns fatos realmente aconteceram, né? Importante isso, essa questão de buscar o estudo, né? E até o cuidado. A gente tem um sonho e sair a falar para as pessoas que estão ao nosso redor, assusta todo mundo. Imagina se tu fosse falar para todos, olha, tu vai desencarnar com 24, tu com 22, tu com 20, meu marido, meu esposo, tu vai com os seus 40 e poucos anos. Vai assustar todo mundo. E na época eu me lembro que eu nem comentei nunca, sempre guardei aquilo comigo, né? E cada vez que chegava mais perto, mais eu tinha medo que fosse real. Mas graças a Deus não foi real. Graças a Deus. Então por isso que a gente tem que ver, e era um sonho assim, parecia um sonho lindo, né? Claro. Mas me causou aquela sensação de horror, de medo, assim, né? Até porque a gente cria um mito sobre a morte, achando que, né? Perdeu o familiar, perdeu tudo. Não, a gente sabe que a vida continua e nós, como espíritas, mas ainda temos que viver isso e procurar orientar os outros sobre isso também. Mas no primeiro momento causa esse impacto. Causa. Eu acredito que os que tiveram premonições e que realmente aconteceram, deve ter causado impacto, né? Quando a premonição foi tão próxima, assim, como alguns casos que nós vamos ver hoje. Certo. A vinda de Jesus na Terra, ela, podemos assim dizer que está repleta de premonições, a vinda do Cristo à Terra? Que seria uma visão do futuro, o que significa assim, que premonição é muito próximo de profecia. A diferença é que a palavra profecia é um substantivo, no hebraico, é o que antevê, né? O profeta antevê os acontecimentos. Seria então uma antevisão. Geralmente essa visão é atribuída a alguém designada por Deus. Né? E então o uso da palavra profecia na Bíblia, há muitas vezes tu vai dizer a profecia tal, né? Mas é muito tênue porque é uma visão. Eles falavam que viria Jesus, né? Filho de Deus feito homem. Que Deus viria como homem, né? Que no entendimento, isso todo, se tu for analisar na Gênesis e em outras literaturas, na Bíblia antiga, já falava. Então a palavra profecia no hebraico ela tem um outro significado, que poderia se dizer que era uma premonição? Pode. Mas não é usado. Geralmente essas visões que ocorriam, porque se Jesus não foi na época, ele viria no futuro, né? É uma coisa que acontecia mais adiante, mas todos os profetas falavam a mesma linguagem. Então era uma visão, mas nunca ninguém disse quando viria. Sabia que viria. Sabia que viria. Mas em que ano viria? Ninguém sabia. Então, e por isso que diz que profecia no hebraico é um antever. O profeta antevia o futuro. E aí nós vamos encontrar também, que considero
na época usavam muito profecia das pitonisas, nunca se dizia que era a premonição que elas tinham. Então eu acho que o termo premonição talvez seja uma coisa mais nova, talvez por isso que tem, mas o significado que diz de profecia está ligado às visões que os profetas tinham com relação à vinda de Jesus. Então, eles afirmam assim que não é uma premonição. Certo, não exatamente, não é uma premonição. Certo. São 17 horas e 18 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 17 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo e assistindo porque o programa está sendo transmitido ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio. Então estão ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a Visão Espírita para uma Nova Era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso programa a nossa amiga Fernanda Farias, ela que é palestrante espírita e presidente da Liga Espírita Pelotense, que veio nos abordar esse tema fascinante, um tema muito interessante e muitos têm curiosidade, que é sobre a premonição. E quem sabe, talvez nós em algum momento da nossa vida já não tenhamos também passado por isso, né? Então vem falar desse tema bem instigante, um tema assim bem interessante, que é sobre premonição. Então, lá no início do programa, presidente, falavas que geralmente as premonições se dão no estado que estamos dormindo. Isso. A qual a gente tem a possibilidade de sair do corpo, né? Isso. A emancipação da alma. A emancipação da alma e receber as impressões, as orientações da espiritualidade. É aí que eu quero fazer uma pergunta. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, sonhou ter visto na Casa Branca um corpo vestido de preto. Ele sonhou. Ter visto lá na Casa Branca um corpo vestido de preto. Entre parênteses, em velório, guardado por soldados e rodeado de uma multidão em prantos. Uma multidão então chorava porque via aquele corpo no salão da Casa Branca, né? Ali um corpo vestido de preto. Então uma multidão chorava. No sonho, Abraham Lincoln perguntou a um soldado, isso no sonho, quem morreu na Casa Branca? Foi a pergunta que ele fez. Respondeu então o soldado, o presidente, ele foi assassinado. Assim respondeu o soldado. Nesse momento, o presidente Abraham Lincoln desperta por uma prolongada aclamação do povo. Pouco tempo depois, morria Abraham Lincoln assassinado. Presidente, o presidente Abraham Lincoln, a pergunta que fica, ele teve uma premonição da sua própria morte? Sim, ele teve uma premonição da sua própria morte. E para me explicar melhor, Allan Kardec nos traz a seguinte definição, o porquê, né? O mistério desse sonho dele. Trazemos, então, a definição de Kardec no codificador. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que é mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até o mais afastado lugares e até mesmo outros mundos. O Livro dos Espíritos, a questão 216. Então, nesse estado de liberação, foi que Abraham Lincoln teve essa visão. Não só ele, como Martin Luther King. Também Martin Luther King teve uma premonição de que ia ser assassinado, e ele foi assassinado. Então, eles poderiam evitar se tivesse acreditado, não se sabe, porque se era a hora ia. Mas eles anteviram sim, tanto Martin Luther King como Abraham Lincoln, em riquezas de detalhes, como tu colocou na pergunta. Eu li a literatura de Abraham Lincoln e fala assim. Então ocorreu o quê? Uma emancipação da alma. Há espíritos que têm essa facilidade, até pelo seu conhecimento, pela sua vida. Então ele teve uma emancipação da alma que o permitiu sonhar, que ele achou que estava sonhando, ele estava vendo o que ia acontecer e não foi um futuro tão longe. Né?
E Martin Luther King a mesma coisa. Também teve premonição da sua morte. Incrível. Então, realmente a premonição existe. Existe. E é como eu estava te dizendo, em estado de vigília talvez não seja tão detalhada como foi claro, esse. E não certo. é todo o espírito também. Né? Ele frisa bem que é para ter acesso a esses arquivos, né, do inconsciente, onde às vezes está registrado coisas de vidas passadas e que poderá ter consequências na vida futura. Às vezes o espírito já tem que ter uma certa conduta moral. É certo. A gente vai assim também citar um caso que não foi premonição, mas devido à conduta moral viu a sua própria morte, o caso do Raul Teixeira. Numa das suas viagens... O Raul Teixeira, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes que estamos palestrante espírita. Palestrante espírita, orador espírita, médico psicográfico, né? Tem um trabalho maravilhoso na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a qual ajuda a muitas pessoas, muitas crianças. Então, é um orador espírita muito conhecido no Brasil e no exterior, a qual a nossa presidente vai falar esse caso, o que aconteceu com ele, né? Ele teve, eu acredito que foi uma visão que ele teve, né? Que ele sabia que ia morrer em determinada data e a maneira com que ele ia morrer ia ser um acidente de carro, que ia morrer ele e o motorista, né? E que o outro companheiro que estava numa viagem, que o outro companheiro estava com ele, não morreria. Ele poderia não ter feito a viagem. Ele fez a viagem. E aconteceu o acidente. Aconteceu. O que estava ao lado dele não morreu. O motorista morreu. E ele que deveria morrer, ele só não morreu porque ele teve mérito de ainda ficar mais um tempo na Terra devido à sua missão. Então nós vemos que às vezes a pessoa sabe e pode evitar, talvez se ele não fosse de carro naquela viagem, ia ser outra coisa. Ia ser. Mas aí não foi como o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln viu e aconteceu mesmo. Ele viu que ia morrer, tinha certeza, mas não morreu em função que a gente tem as meritórias, como diz o Divaldo, que diz que já era para ter ido há muito tempo, mas aí tem as, como é que chama? Tem um nome que se dá. Que vai ganhando mérito para ainda ficar devido à sua missão. Então, eu não me lembro se isso foi um sonho premonitório ou se alguém falou. Eu sei que ele sabia. Ele mesmo contava isso nas palestras e que ele sobreviveu. Mas ele não quis mudar aquela coisa. Continuou o seu destino, ele foi assim, tipo, como Abraham Lincoln. Se ele viu que iam matar ele, podia ter talvez cercado, sei lá, né? Podia. No entanto, ele não levou muito em conta aquilo, e Martin Luther King é a mesma coisa. E era uma premonição. Isso do Raul eu vou ficar devendo se é uma premonição ou não. Mas eu não duvido que até seja, né? Que ele viu, antecipou, viu tudo. E o acidente aconteceu. Aconteceu, faleceu o motorista e o seu companheiro do lado não faleceu. Certo, né? Certo, o amigo que estava com ele em viagem. Aquela situação, presidente, se tu pôde na época acompanhar do grupo musical, dos cantores Mamonas Assassinas. Sim. Teve um membro do grupo, que tem até um vídeo, né, gravado, que ele diz que sonhou que o avião tinha caído. Falou assim, com maior naturalidade, claro. Sim, né? Mas achou que era... Eles fazem tanta viagem, né? Tanta viagem que poderia eles viajam tanto de avião para lá e para cá. Viagem. Não, como a gente vê casos de pessoas que não embarcam. Porque sonharam, né? Eu estudei uns casos das pessoas que sonharam que um tal avião ia cair e não embarcaram no avião. E tem um caso até que a pessoa disse no aeroporto que o avião ia cair, e disseram que a pessoa era doida, que se não quisesse que não fosse, né? Mas ele foi lá com a intenção de prevenir, que não deveria sair aquele voo, naquele dia, naquele momento, porque ele tinha visto isso, sonhado isso. E aí a pessoa não embarcou, mas não levaram fé nisso aí que ele falou, né? E aí acabou acontecendo o acidente. Então, nós vamos ver muitos fatos assim de premonição que ocorre. Mas sempre nós temos que levar em conta aquilo que a gente diz, a avaliação, se realmente é verdadeiro ou não, né? Certo. A premonição, ela pode ser um aviso, ela pode ser também uma advertência,
Ou seja, podemos assim evitar um acontecimento visto pela premonição, a gente tem pela premonição tem livre-arbítrio, claro, a gente vê, mas assim, a gente pode evitar. Eu acredito assim, ó, que não, pelos casos que se vê, né? Algumas, quando as premonições são verdadeiras, porque nós temos previsões que não são verdadeiras, como tem que o mundo ia acabar em 2012 e acabou para quem que se matou porque foi nas pilhas do vou me matar porque eu não quero saber como é que vai acabar o mundo, né? Então aí que consideraram aquilo uma premonição que ia acontecer, porque fulanos viram e estava escrito aqui, ia colar, e aí adaptaram aquilo numa determinada realidade e acabou que as pessoas realmente morreram. Mas não foi o mundo acabou, acabou porque as pessoas ficaram com receio, como a história do Apocalipse, né? Interpretado de diversas maneiras, né? E a gente sabe que isso vem acontecendo sempre, né? Os fatos, os flagelos destruidores vêm acontecendo sempre. Então, agora a premonição, ela é um aviso, pode ser uma advertência, mas que muitas vezes a pessoa pode não levar em consideração, né? Porque se Abraham Lincoln ia ser assassinado, e coisa e tal, porque que ele viu aquilo, ele poderia ter evitado? Pois é, ele é o presidente dos Estados Unidos, né? Sim, poderia não ter ido, porque às vezes, assim, ó, também tem uma coisa, né? Eu não sei no caso dele, porque eu não li tudo, mas eu não sei se ele sabia exatamente quando. Exatamente. Porque tem isso. Tem umas premonições que são com datas. Então elas são tão detalhadas que aí realmente talvez tu consiga fazer essa advertência. Mas tem outras que não. Bom, ele vai morrer, mas será que é hoje, amanhã, quando? Pelo relato que conta, não havia uma data, nem a situação. Então ele não ia mais ao público, ele não ia mais sair, não ia fazer mais nada, porque ele teve esse sonho, né? E eu não sei, eu não li o intervalo entre a visão e o tempo que aconteceu, eu não me recordo quanto se tem ali, como Martin Luther King, quer dizer, às vezes a pessoa sabe que vai morrer daquela maneira. Entendi. Mas quando? Quem é que sabe quando? Né? Então, ela pode sim, às vezes, ser uma advertência, mas a pessoa, às vezes, não tem como mudar isso aí. E outras vezes, como a gente também fala, que tem cheias de registros, até com data e hora para acontecer. Aí ela pode ser uma advertência a pessoa evitar. Mas quando ela não tem, assim, que foi o caso do Lincoln, ele viu o seu velório, ele viu tudo aquilo, mas ele não sabia quando é que ele ia ser assassinado, ele sabia? Não. Lá quando ele viu, ele não disseram para ele que era dia tal, hora tal, mês tal, ano tal. Podia ser daqui a 5 minutos, daqui a muitos anos, poderia ser uma série de premonição. E Martin Luther King é a mesma coisa. Sabia que ia morrer assassinado. Ele sabia como ia morrer. Né? Mas ele não sabia quando que ia ser. Então ele anteviu o seu desencargo. Isso pode acontecer. Com muitas pessoas pode acontecer. É uma premonição. Mas a pessoa não sabe exatamente quando. Há alguns casos que tem com detalhes, assim, né? Que é hoje ou amanhã, daqui a 2 dias, vamos dizer. Aí sim. Aí é o que eu quero lhe perguntar. A pessoa assim, que tem uma viagem marcada, mas nas vésperas da viagem, isso nas vésperas, né? Não quer dizer que seja na véspera, antecedendo a viagem, mas nas vésperas, 2, 3, 5 dias, uma semana antes, mas a viagem está marcada, ou seja, de ônibus, de avião, de carro, de trem, né? De navio, e ela tem uma premonição, né, do acidente justamente ao qual ela vai pegar, se é o avião, o carro, o ônibus, o navio, o trem. Nesse caso, ela pode ter o livre-arbítrio de querer ir ou não ir, de evitar. E às nem vezes sempre acontece, mas às vezes acontece. Às vezes acontece assim, ó, por exemplo, ela pode não ir e não acontecer nada, porque aquilo que eu te disse é premonição, não é só uma emancipação da alma, mas não quer dizer que seja só evoluída. Certo. Tu pode ter tudo isso, o avião vai cair, mas pode o avião não cair. E a pessoa não ter ido porque sonhou isso. É que tu diz, tem o livre-arbítrio. Nem toda premonição acontece.
Claro. Nós vamos ver alguns casos que é questionado, inclusive, cientificamente, nas academias, inclusive algumas profecias ou premonições que ocorreram no passado e que acaba por não ser considerado corretamente, sendo interpretado e adaptado e coincidentemente deu certo. Uma curiosidade nossa, fica à vontade para responder se a amiga tem esse conhecimento. Agora, dia 11 de setembro, foi lembrado os 20 anos daquela tragédia que chocou o mundo das Torres Gêmeas. Né? Naquele caso, se a amiga tiver algum conhecimento, teve um fator premonitório ali? Se a amiga teve algum conhecimento específico sobre isso? Eu não ouvi falar nada assim, mas na próxima pergunta até tu vai perguntar sobre Nostradamus, né? Vamos. Eu sei que do dia 11 de setembro eu não soube nada assim especificamente, até porque eu não estudei mais os casos que nós estávamos aqui. Claro. Então não posso te responder por isso com exatidão se teve alguém que viu, né? Porque de repente as pessoas também veem e não dizem, outras veem e fazem até um alarde demais. Então a gente não me lembro, não tenho nenhum conhecimento assim. E nesses casos, quando acontecem esses acidentes, às vezes as pessoas têm premonição, às vezes não tem, mas às vezes tem pessoas que estão para pegar o ônibus, o trem, o navio, se atrasam, dormem demais, no meio do caminho dá um acidente, a pessoa fica brava, no acidente de trânsito, perdi a minha viagem, eu tenho compromisso. Mas isso não seria uma premonição. Não seria uma premonição. Mas já aconteceu várias vezes de pessoas perderem voos, né? Por quê? Porque não era ainda a sua hora. Mas não que elas não anteviram isso. Certo. Elas se atrasaram, como tu diz, perderam não sei o quê, se atrasaram, deu alguma coisa que evitou, porque aquele momento, seja avião, que for um desastre coletivo, aquela pessoa, né, é como os flagelos que se vê, tsunami, tanta coisa. As pessoas que estavam ali é porque tinham que estar ali. Tinha que estar ali. Né? E então outras não estavam ali e talvez tivesse até intenção de estar. Certo. Então tudo tem um motivo. Aqueles espíritos se encontraram, como aquele avião, acho que foi em São Paulo, que prendeu fogo no aterrizar. Sim, saiu daqui de Porto Alegre para São Paulo. É uma coisa assim. Isso. Foi aterrizar e bateu até e morreu um monte de gente. Queimada e tudo. Então há livros espíritas que falam, era um resgate coletivo. Né? Mas isso não é uma premonição. Alguém viu, tá? Aí as pessoas não embarcaram. Então tu vê, eu tive uma premonição. Não, a pessoa não falou que isso ia acontecer. Não. Ela perdeu o avião por algum motivo que teve uma interferência naquilo que ela não programou e acabou não embarcando. Então isso é outra coisa. Certo. Premonição é exatamente como o caso do Abraham Lincoln. Ele viu tudo aquilo. E quando ele acordou, se assustou, porque ele anteviu o futuro dele. Só não sabia quando, e ele não poderia deixar de viver em função daquilo ali. Então, ele realmente teve uma premonição. Né? Ele anteviu. Perfeito. Então, vamos falar então de Nostradamus, muito conhecido mundialmente pelas suas previsões. Então, e no caso de um médico e filósofo francês, Michel Nostradamus, ao qual, pela sua vidência, ficou assim famoso por fazer previsões. Aí eu lhe pergunto, presidente, houve premonições e muitas das suas previsões, porque ele escreveu várias previsões, algumas aconteceram, mas todas aquilo que ele escreveu aconteceram? Na verdade, o que acontece com Nostradamus? Até dizem como se o filósofo, né? Que ele tinha uma vidência, uma clarividência, e muitos dos apoiadores de Nostradamus, pelo que eu vi, acreditavam que as suas profecias eram genuínas. Certo. Quando ele profetizou, só que ele profetizou de maneira que não dizia exatamente como Abraham Lincoln viu a sua morte. Mas até porque muitas vezes ele previa coisas assim daqui a 20, 50, 100 anos. Isso mesmo. Então, o que acontece? Eles chamam que isso é devido à natureza subjetiva das interpretações dele. Certo. Mas, no entanto,
Tem muitos que não concordam. Certo. No meio acadêmico já não concordo que seja real. Mas a gente tem alguns fatos que realmente foram real. Então, é premonição, foi uma visão, é uma coisa que eu também coloco, porque muitos estudaram as profecias de Nostradamus, então existe uma corrente que divide. Uns que realmente acham que é e outros que acham que é falsificação. E até porque os escritos dele, né, tu vê que foi de 1500, lá vai fumaça, muitas traduções distorceram. Também. Como a gente sabe, nos próprios evangelhos dos apóstolos, as traduções, a palavra, por exemplo, odiar, que Jesus teria dito no evangelho, odiai, deixai a vosso pai, vossa mãe, odiai vosso pai e vossa mãe, vai dividir a sua casa, aquela coisa, né? E que é amar menos, não pode, a gente ama menos do que ama a Deus, vamos dizer assim, né? Mas a interpretação de odiar para nós é totalmente, não é de amor, não é de amar menos, é de ódio, de raiva, é de não querer nem ver. E, no entanto, a palavra odiar no judaísmo é amar menos. Eu amo a minha família, eu amo meu pai e minha mãe. Ele não disse para não amar os seus pais, né? Mas amar menos do que a ele, que está acima de tudo, que Deus está acima de tudo. Então, algumas profecias de Nostradamus geram isso aí, porque as traduções distorceram um pouco. Então, eu não me acho habilitada para falar se realmente foram previsões, mas que é aquilo que eu digo, alguma corrente de segmentos que sim. Certo. E alguns segmentos colocam em dúvida, por questão também das traduções, né? Visões acadêmicas, como a de Jacques Rambon, ele fala que as profecias de Nostradamus como falsificações, tá? Anteriores, escritas por outras mãos que queriam que fosse daquele jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como foi isso? Se eu não me engano, uma das profecias se encaixava nessa de 2012, que era dele. Certo. Que o mundo acabaria. Mas como é que o mundo poderia acabar em 2012? Ou por exemplo, o mundo acabou para aquela gente. Se eu pegar isso aí e disser que lá naquele tsunami acabou o mundo, eu posso dizer que acabou o mundo. Parece que foi em 2002, né? 2002. 2002. Então eu poderia dizer isso. Porque aquele tsunami praticamente acabou o mundo. Mas o que quer dizer o acabar o mundo? O que quer dizer acabar o mundo? Numa determinada... Como a Arca de Noé. Não ficou ninguém na Terra. A Arca de Noé é configurada, a gente sabe, para uma determinada região que aconteceu. Correto. Então, o que acontece com a profecia de Nostradamus é, às vezes, para uma determinada região. Então, as pessoas interpretam a seu bel prazer, até porque isso dá mídia. Dá. Né? Então, as pessoas... Então, o que ocorre conosco, o que é? É que a gente quer fazer alarde. Como é que está sendo a condição do nosso planeta, um planeta de provas e expiações, passando para regeneração, chegando uma nova era, que a nova era vai chegar só com alegria, foguetama, como se fosse uma festa. Nós somos merecedores de uma festa dessa? Então eu acredito que Nostradamus, com a visão que ele tinha, né, com a evidência que ele tinha, ele anteviu alguns fatos que não eram em todos os lugares. Ele previu a Revolução Francesa. Previu. Aconteceu. Então acontece que às vezes as pessoas distorcem, pegam aquilo para o mundo inteiro. É a mesma coisa que eu dizia, vai haver uma guerra, houve a Revolução Francesa, não, houve a Revolução no mundo. Claro. E foi em específico num lugar. E assim outras coisas que realmente aconteceram, que ele previu, então aconteceram. Mas o que realmente a gente pode dizer é que tem aí uma divisão. Certo. Em que algumas coisas deram certo, porque as interpretações, as traduções, muitas vezes sofrem alteração. Quando as pessoas se precipitam em falar de alguma coisa que não sabe, como uma questão como eu estou falando agora de Nostradamus. Eu não posso dizer que ele não era, como eu não posso dizer que ele era. Claro. Né? Eu estou baseado em relatos de coisas, então nós temos esta responsabilidade de sempre acompanhada de um estudo para podermos falar. É a mesma coisa eu querer falar de medicina se eu não sou médica. Certo.
Ou eu querer operar se eu não sou médica. Então, o Livro dos Espíritos fala muito em relação a isso. A questão do médium revelar ou não a alguém a sua premonição. Não quer dizer que até tenha que se revelar. Certo. No Livro dos Espíritos, eles que a gente tem que ter muito cuidado como médiums, né? Que através da clarividência, a pessoa vê a premonição de alguém e vai lá e conta. Certo. E vai que depois não aconteça, mas aí a pessoa já enlouqueceu, porque geralmente são fatos mais duros assim. Então, ele diz que, ainda ele diz mais, que o futuro é oculto ao homem. E ser oculto ao homem, só em casos raros, excepcionais, permite Deus que seja revelado. Porque se a gente tivesse que saber do passado e do futuro, todo mundo é médium. Então todo mundo ia ter essa mediunidade de premonição. Presidente, você está trazendo uma coisa, né, que eu estava assim, trancado aqui na minha garganta para falar, mas a amiga já está falando, né? Vou reforçar mais ainda. Como é que tu vê pelo conhecimento, pelo estudo que tu tem, de muitas pessoas muitas vezes recorrer aos videntes? Eu vou ir numa vidente para ver o que vai acontecer comigo no futuro. Será que eu vou conseguir serviço com aquela pessoa que eu tô querendo? Eu vou casar com ela? Vai mudar minha vida? O meu filho vai mudar? Vai ter cura por alguma enfermidade? Ou eu estou desconfiado que seja aquela pessoa que está me prejudicando. Isso aí nós chamaríamos de prática da mediunidade, né? Que as pessoas têm a prática da mediunidade. E que ela deve ser séria e responsável. Então, se eu vou num lugar querendo saber se eu vou ganhar isso, se eu vou ganhar aquilo, se eu vou casar, eu pago por isso. Não pensa que é de graça. Ou até que seja de graça, será que é verdade? Pois é. Né? Então, se tivesse que ser, eu já viria sabendo. Eu teria essa condição de saber do passado e do futuro. Todos nós poderíamos vir com essa premonição. E nós não viemos, porque o passado nós sabemos muito bem, te autoanalisa. Eu nunca me esqueço que eu conversando uma vez com o Raul Teixeira, eu tinha assim um terror de passar em ponte alta. Certo. Que ela de Porto Alegre, eu entrava com ela já com as mãos suando, e a impressão que eu sempre ia cair. E aquilo me incomodava, as pessoas diziam, vai no psicólogo, eu digo, não, mas eu não vou, vamos ver. E eu conversando um dia com o Raul, ele disse pra mim, Fernando, tu não precisa saber o que aconteceu no teu passado. Obviamente tu caiu de uma altura dessa. Agora se te jogaram, se tu te jogou, ou se foi a ponte, se foi num edifício, não interessa. Não interessa que é esse o teu receio. Então tu tem maneiras, se tu não conseguir, claro, procurar um profissional, mas se tu conseguir, e eu consegui. Conseguiu. Aquilo depois não passou mais a me dar... E até eu achava engraçado que eu também falava, tinha com relação à sacada, mesmo a sensação da altura de sacada. E aí ele até mexeu comigo, faz o seguinte na sacada, que a minha cunhada morava no terceiro andar e eu não morava, eu não tinha sacada no apartamento. Ele disse, um dia tu bota um pé, aí outro dia tu deixa um dentro e um fora. Mas falando sério comigo lá na casa do Marivan, até quando ele teve em Pelota. Um dia tu bota um pé. Outro dia tu bota os dois pés e te agarra na porta. E o outro dia tu larga uma mão. E assim foi. Eu moro em apartamento que tem sacada há mais de 27 anos. Então assim, às vezes o nosso dia a dia, as vicissitudes de nossas vidas, que a gente... causas anteriores de aflição. Quem é? Por que nós temos essas aflições? Precisamos saber o que aconteceu? Não, uma amiga minha tinha câncer, ela morreu do câncer, ela começou a atingir órgãos vitais e ela continuou trabalhando na casa espírita, e a gente tinha pena e chorava, ela dizia, não chorem por mim. Porque eu sei que sairei dessa existência deixando nesse corpo físico a minha expiação. Então não chorem por mim, chorem por aqueles que não sabem, que não conhecem a doutrina espírita. Ela dizia para nós, eu nunca me esqueci daquilo, que ela dizia para nós, que ela sabia, que não precisava saber porque que era o câncer, ela tinha o câncer. O que ela tinha feito não interessava ela saber. Ela sabia que ela era digna de ter esse câncer. Ela dizia assim, e eu me apavorava, né? Se sou eu, Deus dá conta. Ela dizia assim, digna de ter e de deixar essa existência, esse sofrimento, que nunca mais eu terei que passar por isso. Então, vocês imaginam,
que poucos casos, diz no livro dos espíritos, no dos médiuns, deve ser revelado, mesmo a premonição. Certo? Vamos adiante. Perfeito. Vamos falar sobre, claro, não poderia deixar de fazer essa pergunta, esse momento ao qual nós estamos vivenciando no mundo todo, essa questão da pandemia do coronavírus. Então eu lhe pergunto, presidente Fernanda Farias, estou chamando de presidente porque ele é atual presidente da Liga Espírita Pelotense, né? Curiosamente, a gente trata a nossa amiga Fernanda Farias de presidente, né? Lhe pergunto, a pandemia do coronavírus teve também fatores de premonição, de premonições, premonitórios? Olha, pelo que eu tive lendo, em alguns cientistas, Bill Gates também, já falava em um vírus que apareceria da Terra, mas ninguém sabia o que era, que ia ter esse nome, mas alguma coisa sussurrava. Há alguns anos atrás, inclusive alguns videntes, eu vi o nome, mas nem prestei atenção no nome, alguns videntes que falavam que ia acontecer alguma coisa na Terra. Bom, então assim, falava. Como tanto se falou, quantas pandemias a Terra já teve? A última que se conheceu, a gripe espanhola. Quantos vulcões, quantos tsunamis, quantos acidentes, quantos isso, quantos aquilo. E nem todos teve premonição. Mas, respeito à parte científica, mas o que no meio espírita se sabe? Que em setembro de 2019, havia já um movimento muito grande nas colônias espirituais, que isso foi narrado depois quando Manuel Filomeno de Miranda conversa com Divaldo Pereira Franco se ele estaria disposto a ajudar, mas isso já tinha ocorrido, já se sabia do vírus. Essas conversas em setembro de 2019. Não, em setembro de 2009 ele relatou depois para o Divaldo, quando começou a escrever o livro. Já havia um movimento na espiritualidade, né? Todo movimento assim, não só ele, como outros médicos também. Mas o Manuel não tinha falado com ele. Sabiam que estava havendo um movimento muito grande nas colônias, se preparando para alguma coisa. Certo. Mas não foi revelado nem a ele, acredito que nem a outras pessoas, o que exatamente seria. Apenas sabia que estava acontecendo isso. Em fase da transição. Por que estava ocorrendo alguma coisa? Se nós formos analisar que a Terra é um planeta de prosperação, passando para a regeneração, mesmo antes da pandemia já havia movimentos, porque regenerar-se não é em 5 minutos, em 10 anos, a gente não existe uma data, mas há muito tempo a Terra vem passando por esse processo de depuração, nos oferecendo condições de melhora, de nos melhorarmos moralmente, com o avanço da tecnologia bem grande. Nós, há 100 anos atrás, tivemos a gripe espanhola, que durou 2, 3 anos ou mais, arrebatou só que a Terra não tinha a população atual. Então, Manuel Filomeno de Miranda, quando ele quer escrever o livro, ele conversa com o Divaldo se ele estaria. Então, ele relata que realmente havia essa pandemia. Só que quando ele comunicou com o Divaldo, já o OMS já falava da pandemia, coisa e tal, coisa e tal. Mas que não houve, assim, a premonição que houve foi em meio acadêmico, em meio de videntes não espíritas. Certo? Nós, espíritas, pelo que me consta, não teve. Mas Divaldo relata que a Terra estava, como teve aquele dito do Chico Xavier, que em 2019, né, poderia ter uma terceira guerra, se passasse não teria. Passou e não teve. Mas não teve uma guerra física, uma guerra entre nações. Mas havia uma disputa continuada entre nações. Cada qual queria mandar mais na outra, cada qual queria sujeitar a outra, ser mais que a outra. A família, houve uma desagregação da família, em que as pessoas começaram a perder os seus valores morais, seus valores de religiosidade.
Então não seria uma guerra seria numa determinada nação, de supremacia sobre outra, lutarem por isso. Mas essa supremacia teria que ser todos teriam que estar sujeitos para a modificação da Terra. Né? Quando ontem o tsunami foi num lugar, não o caso da pandemia da gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial, atingiu muitos países, mas não foram todos. Né? Então não houve a Terceira Guerra Mundial de nações, mas houve uma guerra dessa do coronavírus, porque a Terra estava à deriva. É como nós estivéssemos num barco sem rumo. As pessoas estavam muito materialistas, orgulhosas, egoístas, e estava se instalando o caos. Um queria ser mais que o outro. Queria ter mais poder que o outro. Poder, então, ganância. Chegou o Covid e atingiu tudo. A promiscuidade. A promiscuidade. Então, assim, não teve a supremacia de uma raça, de uma nação sobre a outra, porque o coronavírus atingiu a todos, sem exceção à regra. Sim. Então, o que nós podemos ter com a pandemia do coronavírus? É um aprendizado. Até nós, e eu também, nunca tinha me preocupado em chegar em casa e mudar o calçado, porque a gente vem da rua cheia de sujeira, e a gente às vezes tem criança em casa, eu mesmo tinha a Milena e ela brincava no chão e a gente não se dava conta disso. A gente lava as mãos, mas não é toda hora, qualquer coisinha tu vai lá e lava a mão, qualquer coisinha tu não, né? Tu não tinha, por exemplo, assim, a educação, que eu acho que até isso é uma questão de educação, eu também era muito mal educada, tu espirrava não na cara da pessoa mais próxima, tu não botava no braço. Então, isso veio, inclusive, uma reeducação. Aí a gente se viu obrigado a fazer tudo isso, por quê? Porque senão ia pegar doença. Pelo medo. Não porque a gente já tivesse dado conta que não poderia fazer essas coisas, porque é em benefício teu próprio. Porque tu também anda em casa, às vezes, de pé no chão, às vezes tu pega uma coisa do chão, né? Às vezes a tua mão não tá tão limpa assim como tu pensa, e tu vai lá e come, e aí come tudo, e aí adoece, vai pros médicos. Fazer você cair um pão no chão, uma bolacha, se não mata, engorda. É isso aí. Pegava e botava na boca. Só que agora não engorda mais, agora mata. Né? Dá um soprãozinho que já tirou a sujeira. Então, o que a gente vê, olha, já estamos no final, é isso. Veio sem distinção. Então, se houve eu ouvi que houve essas premonições, mas dentro do espiritismo, não que eu saiba, não teve nenhuma premonição. Sei essa relação ao Divaldo, então, que ele aceitou a missão, porque já estavam, inclusive, ele falou que espíritos já tinham reencarnado, porque sabiam que ia acontecer isso, mas esqueceram com o passado, que sabiam que ia acontecer, mas vieram no meio da saúde para ajudar. Certo. Cientistas, médicos, técnicos, esses que estavam envolvidos com a saúde, já vieram preparados, quer dizer, sabiam que Deus sabia que nós íamos sucumbir. Ou seja, que a maioria de nós, infelizmente, já tem que ter outra pandemia para ver se aprende. E será que aprende? Agora vai aprender, porque quem não aprender aqui ficar, não. Não que nós vamos melhorar de um todo, não. A gente sabe muito bem que o planeta de regeneração ainda existe, as suas dificuldades, mas vamos ser menos orgulhosos, menos egoístas, vamos pensar um pouco também nos outros. Então é por isso que eu digo que esse aprendizado é muito importante, independente de premonição ou não. Certo. Ela não seria evitada. Perfeito. Presidente, queremos sim agradecer profundamente a sua presença aqui, falar desse tema assim fantástico, um tema assim que nos aguça o interesse, nos trouxesse muitos esclarecimentos, muitas dúvidas também foram sanadas, né? Outras, é óbvio que temos 1 hora de programa, não vai ser possível a gente falar tudo, mas muita coisa foi se falado aqui, muitas dúvidas foram tiradas. E se aquelas pessoas que quiserem saber mais, que elas busquem na literatura espírita. No livro dos médiuns, na Gênesis, no livro dos espíritos e no Evangelho também falo sobre isso. Tem uns livros complementares também. Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Chico Xavier.
Vários. Vários Que livros. falam sobre esse tema. Que falam sobre esse tema. Então, queremos assim, agradecer muito por nos trazer muito esclarecimento e também consolo a nós todos. E também conforto. Presidente, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Agradecemos a Rádio Tupãssi AM de Pelotas, em nome do senhor presidente, senhor diretor-presidente Jorge Malião, o técnico da rádio, competente técnico Sidney Coeixon. Também agradecemos a Liga Espírita Pelotense, hoje aqui junto conosco, presencialmente, a presidente da Liga Espírita Pelotense, que a gente fala aqui toda sexta-feira, Fernanda Farias. A gente agradece, então, a presidente da Liga Espírita Pelotense, a toda a diretoria da Liga Espírita Pelotense, a nossa área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso técnico, competente técnico, Cláudio Leão, que faz essas maravilhosas transmissões pela internet. Muito obrigado, nosso técnico. Agradecer também novamente a presença da nossa amiga, nossa amiga presidente Fernanda Farias, que brilhantou o nosso programa com esse tema maravilhoso. E a você, amiga, ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.